E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Né? Espero que vocês possam estar em casa se cuidando, se prevenindo da pandemia, né? Se protegendo, se prevenindo, não, se protegendo, que é a palavra mais correta a se falar, tá bom? Então galera, hoje a gente vai retomar aí os nossos conceitos de história da arte, né? Como vocês sabem, a gente tá falando aí, primeiro ano, falando sobre essa questão do cubismo, né? A gente já iniciou sobre essa ideia da origem, né? A obra o qual deu início, né? Esses aspectos centrais aí, né? E hoje a gente vai entrar em dois pontos muito importantes, né? Que é justamente essa divisão aí do cubismo, né? E sobre a ideia do pensar, né? A gente vai trabalhar hoje o cubismo sintético e o famoso cubismo analítico, né? Mas antes, galera, eu queria rapidamente aqui fazer uma pequena revisãozinha com vocês, né? Então vamos lá. Vocês sabem que o marco inicial do cubismo vai ocorrer em 1907, né? Com a tela do Pablo Picasso, Les Demoiselles de Avignon, né? Que é uma obra que narra várias mulheres, né? Simbolicamente nuas, entre elas, tá bom? Então essa obra aí vai ser o grande ponto, né? O artista ele tenta justamente retratar a nudez, né, como uma forma inusitada, onde as formas reais, naturalmente arredondadas, deram um espaço a figuras geométricas perfeitamente trabalhadas. Então ele substitui, né, a ideia das formas reais por formas geométricas, né? Então é aí que inicia aí o grande marco do movimento cubista. Lembrando também, né, que apesar do Pablo Picasso, eita, desculpa, depois, apesar do próprio Picasso aí ter iniciado, né, mas o cubismo de fato, né, ele vai ter aí a sua origem é, na França, tá bom? Então assim a gente já tem essa ideia aí, beleza? Então a origem do cubismo, né, vai ser justamente aí na França, tá bom, galera? Mas vamos ao que interessa, né? Que é justamente retratar e falar um pouquinho sobre os dois pontos centrais em destaque, tá bom? Então, que é o cubismo analítico e o cubismo sintético. Galera, George Braque, Juan Gris, né, Fernando Leguet, Robert Delaunay, Tarsila de Amaral, é representante brasileiro, né, e Rego Monteiro, né, são aí artistas que vão se destacar, tá bom, dentro dessa produção de arte cubista. Porém, né, em 1909, a gente vai ter aí uma visão que vai se surgir em geral dentro do movimento cubista, que é o cubismo analítico, tá bom? Caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos em si, tá bom? Decompondo a obra parte por parte, né? O artista ele vai registrar aí todos os elementos em planos sucessíveis e superpostos, tá bom? Procurando o que? Uma visão total da figura. Então eu vou montar, né, a minha obra, eu vou estabilizar a minha obra parte por parte, para que no final eu possa ter uma visão geral, né, daquilo do que eu produzi, tá bom? Examinar ângulo por ângulo, tá bom? E através do processo de fragmentação. O exemplo disso, né, é a própria obra lá que eu falei para vocês do Pablo Picasso, tá bom? Onde ele cria várias mulheres dentro do contexto de forma geométrica, né? Então ele vai fazendo uma forma, depois ele vai juntando com outra, né? E é isso que acontece dentro dessa questão da ideia do cubismo analítico, né? Que vai surgir aí em 1909, tá bom? Essa fragmentação, galera, dos seres, ela é muito importante, né? Foi ela que tornou possível o reconhecimento da figura geométrica, né, na pintura cubista, né? Então, a cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege, né? Olha só que interessante, né? O movimento cubista, o cubismo analítico, ele vem justamente nesse aspecto. De que, professor? Né? Ele vem para diferenciar e a gente conseguir compreender dentro da obra cubista justamente as questões e as formas geométricas, né? Olha só que legal, né? Então vamos lá, galera. E aí você vai ter agora
eu vou deixar no final, né, quando a gente terminar de falar sobre o cubismo, eu vou apontar algumas obras para vocês. Então o que acontece? E aí vai surgir, ao mesmo tempo que surgiu lá em 1909, o cubismo analítico, em 1911 a gente vai ter a ideia do cubismo sintético, tá bom? Então ele vai reagir justamente a esse excesso de fragmentação dos objetos e a destruição da sua estrutura em si, né? Lembra que a gente viu isso já no cubismo analítico, a formação do objeto através da estruturação das formas, né? E aí ele vai procurar, né, tornar as figuras novamente reconhecíveis, né? Então agora eu vou construir na ideia de que as figuras, né, vão me dar uma direção, eu vou saber aquilo que eu estou analisando, né, aquilo que eu estou vendo. Né? Ele vai introduzir letras, palavras, números, pedaços de madeira, metal, né? E até mesmo objetos de pintura, né? Objetos que a gente não idealiza como arte, mas aí os artistas desse movimento do cubismo sintético, eles vão justamente tratar com esses objetos, né? Outro ponto também, galera, né? Eles vão criar justamente efeitos plásticos, né, vão tentar ultrapassar limites, né, e nessa questão da sensação visual, né, da questão da pintura, né, eles vão tentar tornar essa sensação do observador palpável, tá bom? Né, eles vão tentar despertar a visão do observador, né, ou a ideia de como observar essa obra, né, eles vão tentar despertar essa questão aí, né, essa sensação, tá bom? Então, galera, na próxima aula a gente vai falar sobre do cubismo aqui no Brasil, tá bom? Espero que vocês possam estar aí assistindo às nossas aulas, né? Hoje a gente trabalhou dois aspectos centrais do cubismo e na próxima aula a gente trata do cubismo aqui no Brasil, tá bom? Aquele abraço e até mais.